Um tema recorrente na jurisprudência dos nossos tribunais superiores é o dos juros compensatórios em matéria de indenização para fins de desapropriação. Mas qual é a natureza jurídica desse instituto? Qual é a sua base de cálculo? Esses e outros temas imperdíveis no nosso Pesquisa e Direito. Vem comigo! É muito importante para a aplicação do direito que a gente compreenda bem a natureza jurídica dos institutos. O que é que são juros compensatórios? São os juros, a remuneração devida ao proprietário pela perda de uma renda gerada pela emissão provisória na posse, isto é, pela perda antecipada da disponibilidade sobre o bem em razão da desapropriação. O conceito assim definido pode até parecer complicado, mas é bastante simples. Acompanhe o raciocínio comigo. Suponha que a desapropriação seja em relação a um bem imóvel. O correto, o esperado no Estado Democrático de Direito, seria que a desapropriação ocorresse por via administrativa, mas nós não temos essa cultura no Brasil. Na prática, o poder público declara o bem como sendo de necessidade, utilidade pública ou interesse social e ingressa, porque não há acordo, com uma ação de desapropriação. Na ação de desapropriação, se o poder público tiver interesse em ter logo a imediata disponibilidade sobre o bem, ou seja, afastar a presença do proprietário para logo iniciar obras, iniciar ali algumas intervenções que entenda devidas, o poder público, deposita 100% do valor da avaliação do imóvel. Atenção! E faz o pedido de tutela antecipada, que é o pedido de emissão provisória na posse. Jean, se o juiz defere esse valor, o poder público ingressa no bem, afasta a posse do proprietário. E o proprietário pode levantar aqui em valor, em regra, 80% do que foi depositado. Atenção! Para que servem os juros compensatórios? Eles servem para remunerar a perda da renda que essa emissão provisória na posse gerou. Porque observe que se o poder público ingressa no imóvel, retirando a presença, a posse do proprietário, pode ser que ele perca em razão desta emissão provisória na posse, uma renda que ele tinha sobre aquele bem, que produzia frutos naturais ou civis e que, em função da chegada do poder público da sua emissão na posse, ele não vai mais ter essa renda. Para remunerar, para compensar a perda desta renda, é que ele terá direito a juros compensatórios. Vai a primeira observação do nosso Pesquisa e Direito de hoje. Jean, se não tiver renda perdida, não há juros compensatórios? Isso mesmo. É o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Só há juros compensatórios se houver perda da renda. Sem perda da renda, não há juros compensatórios. Então, se um determinado imóvel tem grau de utilização zero ou próximo de zero, o particular, o proprietário, o interessado, não vai conseguir provar a existência de uma renda e dificilmente vai ter condições de receber ali, não terá direito a juros compensatórios. Eu já entendi, então, que se houver renda, haverá perda da renda, haverá pagamento de juros compensatórios. Mas qual é a base de cálculo desses juros? Atenção! Se você pega o decreto 3365 de 1941, que é o decreto que regulamenta o processo de desapropriação, recepcionado pela Constituição de 88 como sendo uma lei ordinária, você vai ver que ele estabelece que o valor devido a título de indenização para fins de juros compensatórios, ou o valor dos juros, a base de cálculo para fins de juros compensatórios, é a diferença entre o valor fixado na sentença e o valor da avaliação inicial do bem. Suponha que o valor da avaliação inicial do bem seja 100 e o valor fixado na sentença seja 200. Nos termos da lei, a diferença entre esses dois valores, entre 200 fixado na sentença e 100, que é o valor depositado inicialmente, sobre esse valor, que é o valor de 100, é que incidirão juros compensatórios. Qual é o problema desse raciocínio que está no texto da lei? É que, na prática, o particular não levantou 100.
Não, Jean, não. Se o poder público depositou 100, ele levanta 80% desse valor, então ele só levantou, na verdade, 80%. A base de cálculo nessa interpretação deve ser o valor de 120, isto é, a diferença entre o valor que foi depositado na sentença e quanto efetivamente ele levantou os 80% que ele conseguiu sacar quando da emissão provisória na posse. Havia a tese legal e havia a tese doutrinária mais favorável ao proprietário. Qual prevaleceu? O Supremo Tribunal Federal diz: a base de cálculo será a diferença entre o valor fixado na sentença e o valor que efetivamente o particular levantou os 80%. Claro, a gente precisa agora definir qual é o percentual de juros que incidirá a título de juros compensatórios. Mas esse é tema para o nosso próximo Pesquisa e Direito. Te aguardo lá. Abraço.